aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar nossa aula de matemática sobre números racionais na representação decimal e fracionária. Olha só, aqui temos novos exemplos de atividade. Como que eu posso colocar os números racionais na reta numérica? Seja ele na forma decimal, seja ele na forma fracionária. Vamos aprender como que é? É muito fácil. Aqui, no primeiro exemplo, nós vamos fazer com a representação decimal, que é quando o número tem vírgula. Lembrando, o número que está antes da vírgula é a parte inteira, e o que está depois da vírgula é a parte decimal. Se eu tiver um número depois da vírgula, eu leio décimo. Dois números depois da vírgula, centésimo. E se por acaso aqui tivesse um número com 3 números depois da vírgula, eu leria milésimos. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho 4,5. Olha só, o 4,5 ele vai ficar entre o 4 e o 5. E como diz, exatamente no meio. Então, o 4,5 seria o ponto C. Próximo. 3,5. Ou seja, ele vai ficar entre o 3 e o 4. E como já está dizendo, meio, exatamente no meio. Então, 3,5 seria a letra E. Aqui eu tenho 3,25, ou da maneira correta, 3 inteiros e 25 centésimos. Olha só, como o 3 está na parte inteira, eu já sei que ele está entre o 3 e o 4. E o 25 vai me indicar que ele está mais perto do 3 ou do 4, será? Como aqui é um 2, então ele vai estar mais perto do 3. Então, esse daqui é o ponto B. Próximo, 1,33, ou da maneira correta, 1 inteiro e 33 centésimos. Como começa com 1 na parte inteira, eu já sei que ele vai estar entre o 1 e o 2. Como é 33, isso significa que ele está antes do meio, porque o 3 é menor do que o 5. Então, ele vai estar mais perto do 1. Então, esse número aqui está no ponto D. Ó, 5,9, ou da maneira correta, 5 inteiros e 9 décimos. Esse aqui começa com 5. Então, significa que ele está entre o 5 e o 6. O 9 é maior do que o 5, da metade. Então, significa que ele está quase já perto do 6. Então, aqui na reta, esse número seria o ponto A. E para finalizar, 2,6, ou da maneira correta de ler, 2 inteiros e 6 décimos. Começa com 2, então eu já sei que ele vai estar entre o 2 e o 3. Se fosse 2,5, estaria exatamente no meio, só que é 2,6, então ele passou um pouquinho do meio. Então, no caso, esse número estaria no ponto F. Bom, esse aí foi nosso exemplo na representação decimal. E agora na representação fracionária? 1,5, 3 décimos, 2 quintos, 3 meio, 35 décimos, 1 quarto. E aqui está a nossa reta numérica. Aí vocês vão falar, puxa, Pro, mas não tem fração na reta. A reta numérica são os números naturais, como a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Vai ter como eu colocar a representação fracionária na reta numérica? Tem sim. A primeira coisa que vamos ter que fazer é transformar as frações em representação decimal. E como eu faço isso? Eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, aqui no 1/2, eu vou ter que fazer 1 dividido por 2. 1 dá para dividir por 2? Não, porque ele é menor. Então, eu vou colocar um zero aqui. Como eu coloquei esse zero aqui, eu vou colocar um zero, vírgula, debaixo do divisor. E agora sim dá para mim resolver. 10 dividido por 2. 2 vezes que número que dá 10? 2 vezes 5, que é igual a 10.
O 2 está na chave, o 5 embaixo da chave e o 10 embaixo do 10. Aí eu vou fazer a subtração e não vai sobrar nada. Olha aqui meu resultado. 0,5 ou meio. Agora dá para mim colocar aqui na reta numérica? Dá sim. Ele começa com 0, então significa que ele está entre o 0 e o 1. Só que aqui esse 5 indica meio, então quer dizer que ele está exatamente no meio. Então é aqui, ó. Por que eu sei que é aqui? Eu tenho 0. Depois do 0 eu vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meio. Vamos para o próximo? 3 décimos. Como vai ser a minha divisão? 3 dividido por 10. De cara eu pergunto, 3 dá para dividir por 10? Não, porque o 3 é menor do que o 10. O que eu faço? Acrescento um 0. Como eu coloquei o 0 aqui, eu vou colocar um 0, debaixo do divisor. Agora sim dá para mim resolver. 30 dividido por 10. 10 vezes que número que dá 30? 10 vezes 3, que é igual a 30. O 10 está na chave, o 3 embaixo da chave e o 30 embaixo do 30. E 30 menos 30 não vai sobrar nada. Olha aqui meu resultado. 0,3. Olha só, ele também começa com 0. E depois do 0 eu tenho 3. Se ele começa com 0, significa que ele também vai ficar entre o 0 e o 1. Como que eu vou localizar? Depois do 0 eu vou contar 3. Ó, 1, 2, 3. Então, aqui é a localização do 0,3 ou 3 décimos. Próximo, 2 quintos. Então, vai ficar 2 dividido por 5. E aí, 2 dá para dividir por 5? Não, porque o 2 é menor do que o 5. Então, vou colocar um 0. Se eu coloquei um 0 aqui, 0, embaixo da chave. Agora eu tenho 20. 20 dividido por 5. 5 vezes que número que dá 20? 5 vezes 4, que é igual a 20. O 5 está na chave, o 4 embaixo da chave e o 20 embaixo do 20. E faço a minha subtração, que é 20 menos 20, não vai sobrar nada. E olha aqui meu resultado, 0,4. Olha só, ele também começa com 0. Isso significa que ele vai ficar entre o 0 e o 1. Como eu vou localizar? Depois do 0 eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o lugar do 0,4 ou 2 quintos. Próximo, 3 meio. Então, vai ficar 3 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2? Dá, porque o 3 é maior do que o 2. Na tabuada do 2, 2 vezes que número que dá 3? Não tem, que chega mais perto. 2 vezes 1, que é igual a 2. O 2 está na chave, o 1 embaixo da chave e o 2 embaixo do 3. Aí eu vou fazer aqui, 3 menos 2 sobra 1. Sobrou 1. Posso continuar essa conta para ver se ela tem fim? Posso sim. Vou colocar um 0 aqui. Como aqui já tem um número, é só eu colocar a vírgula. O que ficou agora? 10 dividido por 2. 2 vezes que número que dá 10? 2 vezes 5 é igual a 10. O 2 está na chave, o 5 embaixo da chave e o 10 embaixo do 10. Faço a subtração e não vai sobrar nada. Olha aí meu resultado, 1,5. Ou, da maneira correta de ler, 1 inteiro e 5 décimos. Ou eu também posso ler 1,5. Bom, esse aqui começa com 1. Isso significa que ele vai estar entre o 1 e o 2. E o 5 indica que ele está exatamente no meio. Ou, se eu quiser, eu também, depois do 1, eu posso contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele aí. A localização do 1,5 ou 3,5. Próximo, 35 dividido por 10.
Então, vamos lá. Trinta e cinco dá para dividir por 10? Dá, porque é maior. 10 vezes que número que dá 35? Não tem. E chega mais perto. 10 vezes 3, que é igual a 30. O 10 está na chave, o 3 embaixo da chave e o 30 embaixo do 35. E faço a subtração. 5, não tenho nada, fica 5. 3, tiro 3, 0. Será que eu posso continuar essa divisão para ver se ela tem fim? Posso sim. É só eu acrescentar um 0 aqui e como já tem um número aqui, só colocar a vírgula. O que ficou agora? 50 dividido por 10. 10 vezes que número que dá 50? 10 vezes 5 é igual a 50. O 10 está na chave, o 5 eu coloco embaixo da chave e o 50 embaixo do 50 e faço a subtração. E não vai sobrar nada. E olha aqui o meu resultado. 3,5 ou 3,5 ou 3 inteiros e 5 décimos. Bom, esse aqui começa com 3, então significa que ele está entre o 3 e o 4. Depois do 3 e depois da vírgula, eu tenho o 5. Isso significa que é meio, ou seja, ele está exatamente no meio. Só para confirmar, depois do 3 eu vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí a localização do 3,5. E o último agora, 1/4. Então, a minha divisão é 1 dividido por 4. 1 dá para dividir por 4? Não, porque ele é menor. Então, eu vou colocar um 0. Como eu coloquei um 0 aqui e ainda não tem nenhum número aqui, 0, vírgula. Então, agora eu fiquei 10 dividido por 4. 4 vezes que número que dá 10? Não tem. E chega mais perto. 4 vezes 2, que é igual a 8. O 4 está na chave, o 2 embaixo da chave e o 8 embaixo do 10. E vou fazer a subtração. Tenho 10, tiro 8, sobra 2. Bom, será que dá para mim continuar essa divisão? Dá sim, só acrescentar um 0. E como já tem vírgula aqui, não ponho mais vírgula nenhuma. Fiquei 20 dividido por 4. 4 vezes que número que dá 20? 4 vezes 5 é igual a 20. O 4 está na chave, o 5 embaixo da chave e o 20 embaixo do 20. E vou fazer a subtração. E não vai sobrar nada. Olha só, deu 0,25. O que acontece aqui? Ele começa com 0. Isso significa que ele vai estar entre o 0 e o 1. Eu posso olhar pelo 2, então significa que ele também está mais perto do 0. Então, eu vou contar 1, 2 e vou colocar aqui. E olha aí a posição do 0,25. Pessoal, só mais um detalhezinho. Quando o número começa com 0 antes da vírgula, significa que ele é menor do que 1. A partir do momento que ele começa com 1, aí ele já tem a parte inteira, tá? E relembrando, como que eu posso organizar esses números em ordem? Como se fosse dinheiro. A parte antes da vírgula, que é a parte inteira, é como se fosse o real. A parte depois da vírgula, que são as decimais, é como se fosse os centavos. Então, por exemplo, aqui, nesses números que começam com 0, é como se eu tivesse só centavo. 50 centavos, 30 centavos, 40 centavos, 25 centavos. Esses aqui que tem a parte inteira, é como se eu tivesse R$1,50, R$3,50. Espero que essas aulas tenham ajudado vocês aí nas tarefas de matemática. Continuem de olho no canal da escola e até a próxima, pessoal!